Ativei. Verdade. Acho que foi. Tá piscando a luzinha. Beleza. E. Ah, mas que legal. E sabe que a gente acaba tendo muita gente que acaba acessando depois. Então, por exemplo, os Uhum, nossos devs, como eles estão trabalhando com equipe nos Estados Unidos, eles acabam, às vezes, né, por exemplo, Nova York está uma hora atrás, então eles acabam uhum. conciliando. Então é super, super rico a gente ter essa Tá. gravação aí para compartilhar com eles depois. Uhum. Você chega a atender mais algum fuso exótico, assim, tipo Europa pra Olha, lá? hoje não. Hoje a gente não tá. Até, né, se algum cliente quer nos abordar, a gente tem clientes grandes que tem, que são em mais de um país, mas nosso grande valor acaba Uhum, sendo no mesmo continente. Porque se você uhum. vai ver, por exemplo, o Texas está 2 horas atrás da gente. É. Nova York eu comentei que é uma, né? Então, para eles, às vezes, é melhor Tá tranquilo, né? colaborar com alguém em São Paulo do que com alguém na Califórnia. Né? É. Porque a Califórnia dá 5 horas de diferença. Uhum, Então acaba facilitando. Tem outras empresas maiores, por exemplo, que vão dizer que tem equipe nos Estados Unidos e na Índia. Então, essa uhum, equipe do Brasil acaba fazendo intermédio com as duas e garante que tem um overlap para essa passagem de bastão ser um pouco mais tranquila, né? uhum. Então, isso que é bem, bem legal. Show. Rodrigo, eu acho que a gente está legal aqui de horário. Deixa eu só Vamos lá. situar aqui o pessoal, gente. O Rodrigo ele é arquiteto de software, né? Professor, é autor, é youtuber, palestrante, acho que faz um pouquinho de tudo. O Faz um mais pouco de legal, tudo, né? eu acho muito legal, né? Alguém que está aqui para compartilhar conhecimento, desenvolver a rede. E hoje a gente tem a honra de te receber aqui na UB, então isso é muito Show. legal. E, Rodrigo, eu acho que a melhor pessoa para te apresentar é tu mesmo, então se puder Legal. falar um pouquinho Claro, e claro. passar a bola para ti, tá bom? Obrigada. Legal. Obrigado. Agradeço o convite, principalmente da Sheila, da Roberta, né? Conversei bastante com as duas. Conheço o Paulo. Paulo já já fizemos algumas consultorias no passado, né? Legal, Prazer em pessoal. revê-lo aí. Prazer, Legal. prazer, prazer revê-lo. Talvez conheça outras pessoas também, às vezes de algum evento, de ah, algum curso, às vezes, né? Então, como a Sheila estava falando, meu nome é Rodrigo e eu trabalho com desenvolvimento de software já há mais ou menos uns 20 anos, desde 2000, 2001. Então, passei uma longa jornada usando a linguagem Java, né? Praticamente todo o ecossistema da linguagem Java, principalmente na parte mais enterprise. E aí, de 2010 para cá, eu vim fazendo uma transição para JavaScript. Não que eu não usasse, mas usava num contexto muito mais limitado, acredito que como todo mundo, né? E de lá para cá, então, vim pegando toda essa evolução, principalmente essa transição para o front-end, onde a gente começou a ver as aplicações cada vez mais se separando, né? E aí, de lá para cá também vim trabalhando bastante com palestra, treinamento, principalmente sobre qualidade de código, sobre arquitetura. Falo bastante sobre Clean Architecture, sobre Domain Driven Design, Clean Code, e eu tenho um canal no YouTube onde eu tento, de alguma forma, transmitir esse conteúdo e principalmente receber pessoas que têm uma mensagem importante para passar, né? Então a gente faz lives praticamente toda semana, né? Tem sido semanal, mas nem sempre. E nessas lives a gente vem abordando assuntos que muitas vezes ah, as pessoas sugerem, né? Então, por exemplo, a gente teve uma live recentemente sobre low code, por exemplo, um assunto que eu não costumo falar muito, mas eu recebi uma pessoa especialista em low code, a gente debateu o tema, né? Então, sempre tem pessoas diferentes trazendo conteúdos bem interessantes, né? Bom, essa palestra, ela tenta trazer um pouco dessa ideia da evolução da arquitetura dos nossos sistemas, né? Depois comentem no chat com que linguagem vocês trabalham, só para eu ter uma ideia assim do perfil, se você é front-end, se é back-end, se é full stack, só para eu ter uma ideia assim do que vocês já passaram, o que vocês já viveram, né? Aí facilita um pouco as analogias até que eu vou fazer, né? Então, essa palestra ela vem principalmente para tentar debater e trazer discussões a respeito de como a gente olha para as nossas aplicações, o que a gente pode fazer para tornar essas aplicações muito mais, eu diria assim, para que ela possa resistir muito mais ao longo do tempo. Tá? Eu acho que esse é o principal. Porque a gente vê no mercado, e vocês trabalham, de certa forma, em várias empresas, então provavelmente vocês já viram muitos sistemas sendo descontinuado, sendo desacreditado, sendo considerado legado, né? Então isso é uma reflexão que a gente faz bastante. Né? Bom, com o tempo,
e a gente vai rebater um pouquinho a questão da arquitetura mais monolítica, não que isso seja um problema, eu acho que até o final vai ficar bem claro, tá? Mas a gente vai tentar trazer isso um pouquinho para o foco, né? Ó, pessoal falando lá full stack, front-end, TypeScript, C Sharp, legal. Então, assim, a arquitetura monolítica, ela tem um pouco de dificuldade, tá, de responder algumas perguntas que vocês certamente já se fizeram ou já pensaram, pelo menos, né, que é o seguinte: será que nos sistemas que a gente desenvolve, quão difícil é substituir partes dessa aplicação, muitas vezes sem comprometer outras, né? Porque, por exemplo, a tecnologia, ela é uma coisa que passa, né? Aquele framework que era muito famoso há 3 anos atrás, eventualmente hoje já não é mais. Aquela biblioteca que a gente usava acaba sendo descontinuada, né? Então, se a gente fosse olhar para aquilo que a gente está desenvolvendo, o quão difícil seria mudar uma linguagem de programação, um framework, uma biblioteca? Provavelmente a linguagem você vai dizer que é impossível, né? Nossa, refaz, é mais fácil refazer, né? Eventualmente um framework, dependendo do tipo de arquitetura que você adote, o tipo de estratégia arquitetural que você adote, eventualmente você até consegue evoluir, se adequar, mas boa parte das vezes você vai ter que reescrever. Uma biblioteca, muitas vezes ela está acoplada em milhares de linhas de código e também se torna uma coisa muito imutável, né? Outra coisa, será que a gente consegue usar tecnologias diferentes, né? Quando a gente pensa assim, olha, eu tenho um problema para resolver, só que a minha aplicação ela é toda Java, por exemplo, só que de repente Python resolveria muito bem o meu problema, mas nossa, é tudo Java, eu não vou botar Python aqui no meio, né? É tudo C Sharp, eu não vou de repente trazer uma outra stack. Então isso acaba, de certa forma, te limitando a trabalhar com uma mesma tecnologia, né? Outra coisa, com o crescimento, toda aplicação ela começa pequenininha. Ela é muito produtiva no início, né? A gente comita código pra caramba e com o tempo vai ficando cada vez menos frequente a quantidade de releases eventualmente que a gente faz, o tamanho das alterações que a gente faz, daqui a pouco são pequenas mudanças que têm um impacto muito grande, que têm um risco muito grande. E aí como é que fica essa base de código? Será que quanto mais o projeto cresce, pior fica o código? Será que o conflito dentro da equipe é uma coisa que acaba acontecendo também, tanto em relação a mergear esse código, né? Porque, claro, se você tem 3 pessoas mexendo num arquivo é uma coisa, se você tem 10 é outra, se você tem 50, talvez fique inviável, né? Quem já comitou código rápido assim para se antecipar, né? Você vê que o teu colega vai comitar alguma coisa, você comita rápido para não ter que fazer o merge, né? Para não ter que analisar esse diff. Então, quanto mais cresce, mais vai acontecer e mais a gente vai ter que gerenciar e que lidar com isso. E uma outra característica legal também é olhar para o ciclo de valor que a gente está conseguindo proporcionar para os nossos clientes. Quão frequente é o build? Com que frequência eu consigo colocar código no ar? O quão independente ele é? Né? Você vê muitas empresas, eu de certa forma acabo fazendo isso no dia a dia. Eu sou CTO de uma empresa de tecnologia, a gente trabalha na área de educação, então a gente tem softwares que mediam relação entre aluno e professor, fazem toda a parte financeira de como a pessoa vai pagar por aquele curso, entre outras coisas, né? E é normal que a gente faça, sei lá, 7, 8, 9, 10 deploys por dia de diferentes partes dessa plataforma, né? Então isso é uma coisa que você se acostuma e isso muitas vezes casa até mesmo com a forma como você conduz o projeto, se é um fluxo mais contínuo, se é usando de repente um Scrum, fazendo iterações, né? Se você consegue ter entregas constantes, isso significa que você está com um fluxo de valor muito constante também para o teu cliente final. Ele percebe evolução de valor muito rápido. Não que seja um problema você fazer release bimestral, semestral, cada tipo de software tem um tipo de ciclo, né? Nem todo é diário, nem todo sei lá, é uma coisa que você consegue fazer de hora em hora. Vai depender do tipo de software, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar que são coisas que tornam as empresas principalmente competitivas, tá? Por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que está ficando para trás, vai ser mais fácil ou mais difícil contratar pessoas no mercado? Todo mundo tem vaga aberta, de certa forma, né? Vocês têm vaga aberta para contratar desenvolvedores, desenvolvedora, por exemplo, não?
todo mundo tem quase, né? Todo dia alguém me pergunta assim, tem recomendação de alguém, sei lá, de JavaScript, de C, de Python. É uma coisa que a gente vê muito, apesar de estar vivendo, de certa forma, uma crise, né? Alguns setores, principalmente, né? Mais que outros. Só que, de certa forma, se coloca e é mais fácil para a gente que está aqui, né? Se coloca na posição, legal que tem gente do RH também, ou do recrutamento, se coloca na posição de quem está do outro lado. Por que essa pessoa vai trocar de empresa, né? Eu digo trocar porque geralmente ela está empregada, certo? E por que ela vai escolher a sua? São dois pontos muito importantes, né? E uma pessoa que desenvolve software, ela geralmente não olha só o salário, não olha só se eu vou trabalhar numa empresa estrangeira. As pessoas olham muito assim, quem é o time? Quem trabalha nessa empresa? Né? Eu conheço alguém? Alguém falou bem dessa empresa? Com que tecnologia eu vou trabalhar? Se for para trabalhar com essa tecnologia, me interessa. Se for para trabalhar com aquela tecnologia, talvez não me interesse tanto. Então, repara que é um risco para o negócio, e esse risco é justamente ser menos atraente, se atrasar em relação ao mercado. Óbvio que é impossível acompanhar, mas quanto mais você puder estar na frente, melhor. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso. E muitas vezes as empresas elas tomam ações de reconstruir quando é tarde demais, quando o tamanho do problema já está muito grande e às vezes até acabam jogando dinheiro fora. Eu tenho certeza que todos vocês já participaram de projetos, ou se não participaram, vão participar de projetos de reconstrução frustrados, sabe? Que a empresa começa com muita força de vontade e eventualmente com o tempo vai perdendo aquela força, vai vendo que o investimento não está dando resultado e eventualmente desacredita dessa iniciativa e volta para o legado, e volta... Eu sempre chamo de legado aquele projeto que as pessoas perderam a esperança de melhorar, de continuar, ele só está sendo mantido, sabe? Vários autores definem de várias formas, né? Acho que cada um, às vezes, tem um entendimento, tá? Então, para isso, eu enxergo que a chave dessas respostas todas, né, dessas perguntas e respostas todas que a gente estava discutindo, está, de certa forma, na arquitetura de como a gente estrutura as nossas aplicações. Né? É muito natural que quando a gente vai começar a desenvolver qualquer produto, tá? E eu estou desenvolvendo produto há mais ou menos uns 10 anos, eu trabalhei uns 10 anos com outsourcing e eu estou uns 10 anos desenvolvendo produto. São mercados diferentes, são abordagens diferentes, são formas diferentes. O outsourcing, muitas vezes, você entra num dado momento do projeto, geralmente no início, né? E depois você entrega essa operação. Outras vezes você vai para complementar um time, para atuar com uma tecnologia que só você ou só a sua empresa é capaz de fornecer. Só que tem um tempo mais curto. Você fica 6 meses, um ano e meio, não fica muito mais que isso. Agora, quando você desenvolve um produto, aquilo te acompanha. Aquilo te acompanha por anos. Eu tenho um produto no ar há 8 anos, mesmo código, entende? Então isso vai te acompanhar por muito tempo. E é muito normal, e não é um problema, que a gente comece a desenvolver de forma vertical, de forma monolítica. O que eu quero dizer com monolítico não é algo ruim. Tá? A gente às vezes associa, né? Isso aqui é monolítico, isso aqui é ruim. Muita gente diz assim, nossa, eu trabalho num projeto de microservices e como se isso fosse necessariamente bom. Depende, qual problema você quer resolver. Né? Algo monolítico, só para a gente refletir um pouco sobre a palavra, né? Tem a ver com algo um pouco mais avesso à mudança, um pouco mais indivisível, um pouco mais inflexível. Geralmente aquela arquitetura onde você tem o teu front-end, o teu back-end muito próximos, muito acoplados, né? E juntos. Você tem uma base de código muito junta. Né? Toda base de código que está fisicamente junta, ela tem uma tendência a acoplar. O que é acoplar? É ter intimidade. O que é ter intimidade? É todo mundo conhecer todo mundo. Se todo mundo conhece todo mundo, quando um muda, todos ficam sabendo. Nesse caso, todos deixam de compilar, todos deixam de funcionar e tem que se atualizar de acordo com aquele que mudou. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um problema. Porque você começa a se ver numa situação muito inflexível, onde você não consegue mexer em nada sem causar um efeito colateral. Tá? Então, a gente começou a ver isso se transformando, e agora eu trago um pouco, de certa forma,
da história dos últimos 15 anos, talvez, 15, mais para 10 anos, talvez, se for parar para pensar, em que esse modelo arquitetural veio se quebrando, veio mudando. Essa ideia de você ter front-end junto com back-end, ela era muito comum até 2010, por aí, tá? De 2010, 2011, 12 para frente, a coisa já começou a ser feita de uma forma um pouco diferente, né? Tem um negócio chamado Ajax, que apareceu, e que não necessariamente tem a ver com aquela ideia de você fazer requisições assíncronas de dentro do seu navegador. Não necessariamente, tá? Vamos imaginar que a Ajax é uma junção de tecnologias. Né? Você vai juntar o HTML, o CSS, o JavaScript, a DOM, a Document Object Model, o componente XML e HTTP Request para você fazer essas requisições. E aí, com isso tudo junto, você, de certa forma, consegue trazer uma experiência para o teu usuário completamente diferente. Lembra que antigamente, que para quem tem mais idade, tudo que você fazia na web, você forçava um reload. Até mesmo um chat, né? Vinha uma mensagem, era um reload, recarregava a página inteira. E isso com uma conexão ruim, você via, você percebia essa recarga da tela. Em termos de usabilidade, isso é muito ruim. Então você começou a ver, para quem usou o Gmail logo no início, era uma coisa muito revolucionária, você conseguir mandar e-mail sem recarregar a tela, escrever um e-mail sem recarregar a tela, era uma coisa que começou a vir de uma maneira bem, bem diferente. Só que ao mesmo tempo, isso é interessante, teve um reflexo negativo também, porque para fazer isso, a web ela não é uma plataforma de desenvolvimento de software, tá? Longe disso, a web é uma plataforma para compartilhar documento. Foi criada final dos anos 80, início dos 90, como uma forma de você compartilhar documentos dentro de uma rede. E a grande sacada dela era justamente você linkar esses documentos, né? Essa ideia de hypertext. Só que aí as pessoas começaram a ver que podiam colocar aplicações ali dentro. Então, se eu pego o meu servidor e digo que ele tem que dar uma resposta não estática, da forma como um arquivo foi salvo, mas ele pode consultar o banco de dados, gerar essa resposta dinamicamente, eu começo a ter quase que uma aplicação num ambiente que não é muito próprio, né? E aí, isso foi quebrado justamente quando a gente começou a levar código para o, entre aspas, front-end e ter que começar a consultar várias funcionalidades no back-end e deixar esse front-end que era muito simples, que era basicamente o formulário de entrada e dado que era renderizado. E aí a gente começou a ter que abrir modal, renderizar tabela, mostrar transições visuais, e o código começou a ficar naturalmente muito ruim. Tá? O código começou a ficar muito ruim. Então, de certa forma, a gente viu que a qualidade do código das aplicações começou a ficar bem difícil de manter. E aí, naturalmente, com a evolução, você começa a ver o jQuery foi talvez uma biblioteca que melhorou bastante a situação, Backbone, Knockout, AngularJS, React, Vue. Aí você começa a ver toda uma geração de frameworks, de bibliotecas, de ferramentas que vieram justamente para melhorar. Né? Então, de certa forma, a gente viu esses novos caminhos se abrindo. Tá? Principalmente com essa ideia da separação do front-end e do back-end. Tá? Bom, aí você vê que já é muito mais fácil de manter uma aplicação desse tipo, porque eu posso substituir o front-end inteiro mantendo o back-end e vice-versa. Então, eu tiro esse acoplamento entre aquilo que é exibido, entre a tela, literalmente, né? Que muitas vezes estava carregando responsabilidades que não eram dela. A gente viu muitas tecnologias que não é assim que ela te levava a isso, mas era possível fazer, então você acabava compartilhando regra de negócio com a tela, compartilhando regra de negócio com o banco. E aí, quando você separa fisicamente, você, de certa forma, proporciona uma camada independente ali no meio, né? Essa ideia de API, de Application Programming Interface, que até isso também começou a ter evoluções. Né? Eu acho que essa ideia de REST, né, de Representational State Transfer, foi talvez o que mais se consolidou no mercado. Vale dizer que antes dessa ideia de REST é a arquitetura da web, tá? É você desenvolver uma interface, uma API que se comporta como a web. E aí você pensa assim, como é que a web se comporta? Bom, a web é navegável.
Eu vou de um lugar para o outro, de um recurso para o outro. A API também. A web, ela identifica esses recursos, a API também. A web, ela é em camadas, ela tem camadas. Você atravessa muitas vezes com uma requisição, sei lá, uma autenticação, uma auditoria, né? Você muitas vezes trabalha antes de chegar ao destino com essa requisição, a API também. E aí você torna isso uniforme e é isso que faz com que a API seja reusável. Isso foi uma grande revolução para as APIs, né? E aí a gente começou a ver cada vez mais esses movimentos de microserviços, de composição de regras de negócio, de reuso, que era algo que não era muito trivial, né? Até mesmo o GraphQL, não sei se alguém já chegou a trabalhar com GraphQL, mas GraphQL, gRPC, são novos padrões que vêm sendo criados, né? Que vêm sendo assim, idealizados para resolver determinados tipos de problemas. Por exemplo, o REST ele tem um problema, depende da ótica, né? Mas que é o under e o overfetching, ou seja, no REST muitas vezes você tem que fazer muita requisição para poder montar uma determinada tela, né? E aí você começa a ter uma API que das duas uma, né? Ou ela só serve a uma tela, né? Imagina assim, eu tenho um canal no YouTube e aí eu tenho que renderizar na tela desse canal as playlists e para cada playlist os vídeos. Imagina, eu tenho que chamar uma API para pegar as playlists, faço um for, para cada playlist eu chamo a API para pegar os vídeos. Entende? Isso é uma forma de underfetching. Eu não consigo obter tudo aquilo que eu preciso, então eu tenho que fazer muita viagem, eu tenho que fazer muita chamada. Criaram até um nome para resolver isso, chama BFF, né? que é de certa forma, é o Backend for Frontend, que é uma forma de resolver isso, mas também o GraphQL, onde você pode compor, por meio de uma query language, consultas, né? E aí você traz tudo isso de uma vez, e aí evita essas indas e vindas. Tem prós e contras, tá? E aí você resolveu boa parte, isso resolve boa parte dos problemas, separar o front-end do back-end. São responsabilidades diferentes, eles mudam por motivos muito diferentes, aquela ideia do single responsibility, né? Mudam por motivos diferentes. E aí a aplicação, ainda que você separe front-end do back-end, o back-end cresce bastante. A tendência, se você tem e depende do tipo de aplicação, né? Uma aplicação com muita regra de negócio. Imagina o e-commerce. Você tem que processar, de repente, nota fiscal, pagamento, expedição, frete, várias áreas. Qual o tamanho que fica, muitas vezes, esse back-end, né? Então, uma abordagem bom, vamos começar a quebrar esse back-end em partes, que é esse movimento de microserviços, que de micro eles não tem nada, né? Muitos deles são bem grandes. A tendência com os microserviços é você separar até mesmo a base de dados. Então, de certa forma, você tem uma separação completa, até mesmo das equipes que estão desenvolvendo aqueles produtos, aqueles serviços, e aí com isso você consegue ter uma escalabilidade, tanto de time quanto de aplicação, muito maior. Claro que isso tem um preço, né? Depois a gente fala sobre ele. Óbvio que a gente olha e pensa assim, nossa, eu acho que eu já vi esse negócio antes, né? Se olhar para trás, já houveram movimentos, né? Por exemplo, SOA, Service Oriented Architecture, que você realmente tinha a noção de objetos de negócio que podiam rodar em máquinas virtuais separadas e fazer justamente essas composições de regras, não necessariamente com bancos diferentes, mas isso não era tão usual, mas era possível, né? Então, não era uma coisa assim, microservice não é assim tão revolucionário, tá? Bom, para chegar nesse ponto, é fundamental que a gente tenha um pouco de maturidade, principalmente sobre o negócio, porque pensa só, se você vai ter que quebrar, dividir uma coisa, você tem que saber pelo que você vai dividir. E no início de um projeto, até tem um artigo bem legal do Martin Fowler, que se chama Monolith First, né? Que basicamente ele diz assim, olha só, praticamente todas as histórias de sucesso com microserviços que eu já vi foram aquelas que começaram com monolito e com o tempo foram sendo divididos, né? E em contrapartida, aquelas de fracasso foram as que começaram desde o início como microserviços e acabaram tendo problemas, né? Porque na visão dele, você tem um ciclo. Você olha para a tua aplicação e você começa a identificar como é que é o desenho de negócio, né? No Domain Driven Design a gente fala muito em bounded context, né? Com os contextos delimitados.
Então aí a gente começa a entender como eu posso dividir, quem são as equipes que vão trabalhar com cada parte desse software. Senão você muitas vezes acaba com uma equipe pequena de 2, 3 pessoas, com um monte de serviço para gerenciar. E aí esse overhead de gerenciar os serviços, que é pesadíssimo, ele acaba tirando a tua produtividade, né? Até ter esse gráfico é bem legal. Qualquer projeto no início, ele é muito mais produtivo como um monolito, e depois, com o tempo, isso vai caindo naturalmente, né? Você vai vendo que aí sim, o custo de gestão desses microserviços começa a se pagar. Se tiverem dúvidas, pessoal, estou vendo o chat aqui, tá? Qualquer coisa podem ir mandando. E aí, você vê, a gente saiu de um monolito, né? Quebramos o front-end e o back-end, começou a criar uma API no meio, essa API até mesmo começou a proporcionar integrações. Se você parar para pensar, você tem a habilidade de abrir o teu produto para o resto do mundo. Então, por exemplo, eu tenho de repente um software que gerencia uma escola. Se eu tenho um serviço de, sei lá, registro de frequência, eu posso ter um parceiro que vende catraca eletrônica e ele chama o meu serviço de frequência. Então, uma coisa que antes era naturalmente fechada começa a gerar até mesmo oportunidades de negócio, né? Não que tenha que ser a mesma API, tá? Mas é uma possibilidade. E aí, muitas vezes, o front-end ele também cresce muito. Porque quando a gente pensa em microserviços, geralmente estamos falando de microserviços de negócio. Ou seja, é uma quebra lógica, conceitual, do teu back-end em objetos de negócio, em objetivos, principalmente, de negócio que são agrupados. Olha, eu vou separar aqui um serviço de pagamento. Então, tudo que for pagamento é processado por esse serviço. Assim, se eu tiver outras aplicações, todas elas podem usar o mesmo serviço de pagamento. Olha, eu vou ter um serviço aqui de emissão de nota fiscal. Todas as outras aplicações usam o mesmo serviço de emissão de nota fiscal. E assim por diante, né? Muitas vezes o que a gente observa, e é fácil de olhar exemplos, né? Pensa, por exemplo, o Mercado Livre. Não vai nem muito longe. Acho que todo mundo aqui deve usar bastante. Olha o tamanho que ele chegou, né? Será que ele é uma aplicação só? Será que são várias aplicações? Pensa o Facebook, pensa o Google, pensa várias aplicações que você usa no teu dia a dia, teu home banking. Será que é uma aplicação só? Será que são várias? Será que são telas diferentes, de aplicações diferentes, e você muitas vezes nem percebe? Então, essa é uma quebra, é uma separação. E, de novo, esses arranjos você pode fazer de várias formas, tá? Você pode ter vários front-ends com um back-end grandão, um front-end grandão com vários back-ends, sei lá, um back-end grande com um front-end grande, tudo junto, tudo funciona. A diferença é o que você quer fazer com isso, onde que você quer chegar com isso, tá? Então, falando especificamente em decomposição de front-end, o objetivo é mais ou menos o mesmo do back-end. É você poder ter equipes independentes, é você ter bases de código segmentadas, é você poder usar muitas vezes tecnologias diferentes, ter deployments independentes. Então, são os mesmos benefícios que você imagina que existam nos microservices, são aqueles que você vai ter nos micro frontends. Tá? A questão é, para eu consolidar isso, eu tenho vários caminhos possíveis. Não existe um só, e você vai ver que as pessoas seguem caminhos muito diferentes e já há muito tempo. Né? O primeiro deles é bem óbvio, todo mundo faz, e é uma forma de divisão. Tá? Não é porque é feito de forma simples que está errado, que está fora do conceito. Né? Mesma coisa, você tem um microservice, não estou julgando aqui como que você faz para eles se comunicarem. É com uma fila, se for com uma fila, legal, ele é mais resiliente, mas pode ser por meio de uma interface de RPC, pode ser por meio de uma API REST, tem várias formas. E muitas decomposições de front-end podem ser feitas por meio de navegação com links. Olha para o Facebook, por exemplo, para quem já trabalhou com marketing e já entrou na parte de business do Facebook. Você acha que é o mesmo front-end? Não é. Não é o mesmo front-end, não é a mesma tecnologia, não é o mesmo time que faz, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Tem até as cores são meio diferentes, né? A parte de grupos do Facebook, de pages, é diferente da parte de posts, é diferente. Olha, por exemplo, para outras aplicações, eu estava falando do Mercado Livre, essa é um excelente case, né?
A parte onde você busca produtos. Se você olhar até mesmo o host, a URL que você está acessando, você vai ver que ela muda bastante, né? Você tem lá, por exemplo, lista.mercadolivre, é uma coisa. Aí você tem product.mercadolivre, é outra. Aí você tem account.mercadolivre, é outra. Onde você vai ver as compras que você fez, onde você vai reclamar daquele produto, onde você vai solicitar cancelamento. Aí você vai vender no Mercado Livre, é outra. Então são áreas completamente diferentes e absolutamente não são a mesma aplicação. E como é que você sai de um lado e vai para o outro? Ué, você navega. Você clica, você vai usando um hiperlink. Muitas vezes elas não têm nem o mesmo layout, ou o layout não é exatamente igual, você vê claramente que é um pouco diferente, tá? Então começa a ficar de olho, né? Home Banking sempre fez isso, sempre usou essa ideia. Então você está dentro do teu home banking, sei lá, do Santander, por exemplo. Você vai para o financiamento imobiliário, é uma coisa, é uma aplicação. Você está na tua conta corrente, é outra. Você está em investimento, é outra. Então, é uma composição, tá? Então, a forma mais óbvia, mais assim, inicial para você pensar em separação de front-end para atingir esses objetivos é simplesmente separar e navegar para eles. São projetos diferentes. Claro que você vai ter questões, por exemplo, nossa, mas é autenticação, como é que fica? Isso é resolvível, né? Ah, mas como é que eu faço para compartilhar perfil de usuário? Como é que eu faço com layout? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Outra forma são os iframes, né? iframe, muita gente torce o nariz para iframe, né? O iframe é bem antigo. O iframe ele surgiu lá, não foi no início da web, mas estamos falando aí de 96. E foi um dos precursores até mesmo do XML HTTP Request, que é esse objeto que faz requisição assíncrona e que transformou bastante a web. E o iframe, eu tenho certeza que muita gente deve pensar que a iframe é uma má prática. Ah, nossa, pensou em iframe tá errado, né? Aí eu te pergunto, como é que o Google Maps funciona quando você embeda um componente de Google Maps na tua aplicação? iframe. Como é que um player do YouTube funciona, ou de qualquer outro vídeo, tá? Na tua aplicação? iframe. Como é que, não necessariamente, né? O PayPal tem várias possibilidades, mas por muito tempo as pessoas embedavam um componente de pagamento de PayPal iframe. Como é que você bota slide, iframe? Como é que você bota um discuss, aquelas perguntas e respostas que algumas pessoas colocam em landing pages, colocam iframe? Como é que você bota um formulário para captar nome e e-mail numa landing page? Active Campaign, por exemplo, iframe. A internet inteira, a propaganda inteira quase da internet, né? Se a gente isentar as redes sociais aí, que já é boa parte desse tráfego, roda em iframe. Então, assim, iframe ainda é uma técnica muito usada para que você construa composição de front-ends. Por exemplo, esse é um caso que a gente chegou a fazer já em algumas aplicações. Eu tenho uma aplicação de aluno e professor, mas eu tenho que mostrar uma informação de matrícula que vem de outra aplicação. Eu tenho duas hipóteses. Eu posso reconstruir essa tela, eu posso componentizar essa tela, ou eu posso simplesmente fazer um iframe, chamar a tela do outro sistema e embedar, usando o mesmo token de autenticação. É uma possibilidade. Estou fazendo uma composição de front-ends, né? Analisa, no teu caso, o que funciona melhor, o que faz mais sentido. Não estou defendendo iframe, mas é uma técnica possível e que todo mundo aqui provavelmente já usou, né, para fazer composição de front-end. É uma coisa que, de certa forma, um movimento que vem aumentando bastante, vem crescendo bastante, é justamente o encapsulamento de aplicações front-end em web components. Você vai ver bastante uso de Shadow DOM, de HTML templates, custom elements, justamente para quê? Para você criar uma espécie de contexto separado para você rodar essas aplicações de forma muito independente, né? E aí você, por exemplo, esse aqui é um exemplo bem legal que está num site, né, que é o Micro Frontends, né? Depois dei uma olhada, e que é um front-end composto por exemplo, uma aplicação Angular, um botão React, uma lista de produtos relacionados em Vue, tudo isso meio misturado, meio junto. Né? Então aqui já é uma abordagem diferente. Né? Então você pode simplesmente navegar, é uma coisa. Compor com iframes é outra coisa. Pegar front-ends e compor na mesma página é outra estratégia.
Tem projetos, por exemplo, tem um projeto bem legal chamado Portals, né? Depois eu recomendo que vocês deem uma lida, tá num draft ainda, que tenta trazer um pouco de padronização, né, para iniciativas como essa. Tem frameworks como o Flint.js, que faz exatamente, né, isso, que proporciona exatamente esse tipo de abordagem. O próprio Single SPA também faz. Então, esses dois vale a pena dar uma olhadinha, porque eles já trazem boa parte da infraestrutura para você fazer isso. Não vai precisar fazer do zero, criando web component, encapsulando a aplicação, né? Agora, claro, tem que ter um motivo muito bom para você fazer isso, né? Pense nisso. Falamos de link, falamos de iframe, falamos de web components. Server-side rendering, que é uma técnica bem antiga, a primeira que foi usada para fazer esse tipo de composição, também é possível, né? Você tem uma aplicação e você quer que um pedaço dela seja respondido por outra. Vou dar um exemplo bem bobo. Você pode ter um HTML que tem um include que o teu Nginx responda. Aí ele vai detectar, olha, a página, se for um /browse, né, passa essa aqui. Se for um /order, passa aquela outra. Se for um profile, passa outra. Aí você pode olhar para outras tecnologias, olha para Nuxt, olha para Next.js, tem vários frameworks que permitem fazer server-side rendering e eventualmente até chegar em composições nessa direção. Tá? É fundamental discutir um pouquinho algumas desvantagens, porque assim, ó, eu sempre digo que a forma mais fácil de você construir software bem feito, rápido, ágil e enxuto é fazer um monolito. Hoje em dia, estamos em 2021, separa o front-end do back-end porque são responsabilidades muito diferentes, pessoas às vezes diferentes que vão mexer nessas partes e tecnologias essencialmente diferentes. Agora, se você escolher um desses caminhos que eu falei, você vai colher aqueles resultados positivos lá do início, não todos de uma vez, mas você vai em direção a eles, mas você também vai ver alguns negativos. Por exemplo, se você não cuidar do Style Guide, se você não... Pensa bem, são aplicações feitas por pessoas diferentes, front-ends diferentes compostos, ou por navegação ou incorporados. Qual é a chance disso ficar diferente? Qual é a chance de um usar uma fonte e o outro usar outra? Qual é a chance de usar uma cor diferente, um ícone diferente e não ficar harmonioso? Né? Então isso é um dos problemas. Tá? Então, se for por esse caminho, sempre pense em ter um style guide, olhar para isso com bastante seriedade. Né? Outra coisa, segurança. Quando a gente está numa aplicação só, até mesmo com mecanismos simples, né, um simples cookie que você gera, né, numa autenticação, é fácil de gerenciar. Você começa a sair de um lugar e ir para outro, eventualmente você vai ter que começar a pensar em tokens, em JSON Web Token, Refresh Token, Single Sign-On. Você vai ter que investir em outras abordagens, talvez, e que podem complicar um pouquinho a tua segurança. Tá? Então, é uma coisa a se observar. Duplicação é algo também que a gente acaba lidando, né? Porque você tem vários microserviços na mesma tecnologia. Todos eles vão ter um conector com um banco de dados, que vai ser o mesmo código. Todos eles vão ter camadas que fazem interação, validação de erro, que de certa forma vai fazer todo tipo de ligação entre o teu modelo de domínio e as tecnologias que você está usando. Muitas vezes são iguais. Então você vai ter eventualmente duplicação de estrutura de código. Por isso que muitas vezes é melhor você extrair bibliotecas, ter partes que você consegue reusar. Tá? Mas é uma coisa que vai acontecer. Outra coisa, e essa talvez seja mais complicada de lidar, tá? Já acontece bastante comigo. Eu vou ter que mexer numa regra de negócio que ela é composta por 4 microserviços. A regra como um todo passa por uma orquestração de 4 microserviços. Eu vou ter que ter os 4 na minha máquina, eventualmente. Eu vou ter que subir os 4. Se eles estão em 4 tecnologias diferentes, são 4 ambientes diferentes que eu vou ter que ter. Né? Então, entenda, o teu ambiente de desenvolvimento ele pode se tornar mais complexo. É como se você falar assim, eu vou usar serverless, vou usar a AWS Lambda. Tá bom, eventualmente eu vou ter que simular esse ambiente na minha máquina. Né? Claro que hoje com Kubernetes, com Docker, você consegue fazer isso de uma forma muito mais facilitada. Mas o teu ambiente de negócio, de desenvolvimento eventualmente vai ficar mais complicado. Tá? Observabilidade.
E isso é algo também que a gente já deveria estar investindo mesmo numa aplicação monolítica. Quando pensa em microserviço, pior, né? Porque mesmo uma aplicação monolítica, ela pode ser elástica. O que eu quero dizer com isso? Ela pode subir dinamicamente com auto-scaling groups com base em tráfego. E só por isso, só por esse fato, você já não tem um log linear, aquele log de antigamente, que você entrava num servidor e tinha um log para ver o que aconteceu. Então você já vai ter que olhar para log e olhar para ele como um stream que você vai conectar em alguma aplicação para que você possa, joga no Elastic Stack, consome, usa um Grafana, usa um Prometheus. Você tem muita ferramenta que vai te permitir analisar esses registros de várias aplicações ao mesmo tempo. Se torna muito pulverizado, né? Outra coisa, eventualmente a composição de regra, ela não é fácil de fazer, né? Ela tem latência, ela tem a sincronicidade. Então, o que antes eu fazia numa transação de banco de dados, que era uma coisa muito assertiva, muito pensa no ACID, né? Muito isolada, eu tinha como garantir que aquilo ali estava funcionando e estava muito íntegro. Agora você já tem isso espalhado. Então, tem padrões, como por exemplo o Saga, que vai fazer operações de compensação. Olha, eu vou vender um pacote turístico aqui, né? Então é a passagem, o aluguel do carro e do hotel. Eventualmente eu consigo, nessa transação distribuída, vender a passagem, mas a companhia que aluga o carro está fora do ar ou me retornou um erro. Eventualmente eu tenho que abortar a transação toda. Eventualmente eu tenho que ver como é que eu faço o processamento do cartão de crédito para que não fique desconexo. Então, eu passo a ter que fazer composição de regra com múltiplos serviços e isso pode trazer um pouco de overhead, de um pouco de complexidade, além de impactar muitas vezes performance. Tá? Estamos no último slide já, acabando. E aí, o que acontece? Né? Os pontos de falha são muito maiores, porque você passa a ter pontos de falha em vários lugares e você tem que gerenciar, por isso muitas iniciativas, por exemplo, de CQRS, né? Aquela ideia de Command Query Responsibility Segregation, tem uma live bem legal lá no canal sobre esse assunto. Introdução de filas, para que você tenha uma arquitetura mais resiliente. E aí, quando você divide dados, né? Não necessariamente serviços, dados, né? Você chega, e esse é o último tópico que eu queria falar, você chega nessa ideia do Cap Theorem, né? Que é, eu nunca consigo ter ao mesmo tempo 3 fatores: consistência, disponibilidade, tolerância, particionamento. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu tenho o dado todo no mesmo lugar, eu tenho consistência e eu tenho disponibilidade, né? Imagina que eu tenha uma aplicação que vende aqueles pacotes turísticos, está todo aqui no Brasil, eu tenho 2 pessoas que querem comprar um hotel, só tem um quarto. Quem chegar primeiro leva. A outra vai ter um erro e vai dizer, olha, infelizmente está reservado. Então eu tenho consistência, eu tenho disponibilidade. Ah, mas eu começo a ter clientes na Europa, na Ásia e na América. E não dá mais para manter uma aplicação só, então eu crio 3, eu separo. Só que as 3 vendem o mesmo quarto. Olha o problema, né? Então eu optei por ter particionamento de dados. E aí eu perco um dos dois. Olha que fácil de entender. Eu perco um dos dois. Pensa comigo. Se em algum momento, se essa aplicação está toda conectadinha, né? Legal, eu consigo garantir que eu não vou vender o mesmo quarto para ninguém. Agora imagina que o link de internet entre a aplicação da Europa e da América com a Ásia, caiu. Elas estão separadas. O cliente entra lá e diz assim, eu quero comprar o quarto. Tenho 2 possibilidades. Eu posso dizer assim, olha, eu prezo pela consistência, eu não tenho como garantir que só você vai comprar. O que eu perco? Disponibilidade, availability. Vai ficar fora do ar. Eu não tenho como vender para você porque eu não tenho como garantir que só você está comprando. Então, eu paro a minha venda. E se eu disser assim, ó, quer saber? Vende, se quiser comprar, compra e depois a gente vê o que acontece. O que eu tenho? Consistência eventual. Talvez esteja consistente. Por isso que tanto voo é remarcado, tanto quarto de hotel é remarcado, porque existe consistência eventual. As pessoas não garantem que elas vendem aquele assento no avião e aquele quarto de hotel que ele existe. Você entende? Não necessariamente. Muitas vezes você vende e depois você vê se tem.
Aí, se não tem, você liga para a pessoa e diz, olha, aconteceu um probleminha de overbook, vamos remarcar. Por isso, porque você não consegue ter os três ao mesmo tempo. Quando você separa, você perde um dos dois, ou consistência ou disponibilidade, e isso que eu estava explicando agora, né, é exatamente o reflexo que você vai ter com microserviço. Né, com bancos de dados separados, distribuídos, você vai ter que começar a fazer esse tipo de escolha. Tá? Bom, era um pouco sobre isso que eu ia falar com vocês. Né? Então a gente viu várias estratégias para evoluir a nossa arquitetura, como separar nossas aplicações. A gente não entrou tanto em detalhes e vale a pena talvez vocês entrarem. Vamos estuda mais sobre microserviços, estuda mais sobre micro front-ends, estuda mais sobre APIs, sobre separação de monolito, sobre domain-driven design para entender quais são os pontos no negócio onde eu posso encontrar divisões, né? O que tem de negativo nisso? Porque nem tudo é positivo. Né? A gente viu que a gente perde várias coisas também, introduz pontos de falha, cria uma arquitetura mais cara e mais complexa, tem dificuldade de log, tem dificuldade de, muitas vezes, performance. Né? Então, é um pouco esse o panorama, né, dessa evolução e de onde a gente pode chegar com esse tipo de estratégia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Se quiserem perguntar, mandar no chat, no que estiver ao meu alcance responder. O pessoal tá tímido. Tá tímido, tá tímido. Eu tenho uma dúvida. Manda. Eu sei que, né, para muitas perguntas a resposta depende, faz todo sentido, né? Mas pensando, se eu fosse desenvolver uma nova aplicação hoje, né? Pensando num MVP, por exemplo, com as tecnologias atuais, né? Faz sentido, né? Dado que a produtividade ela vai diminuindo, né? Ela inicia maior do que, né, no monolito em relação ao microserviço, depois vai diminuindo. Faz sentido já iniciar numa tecnologia para evitar o refactoring no futuro? Ou eu estou com um budget limitado, time to market, tem que entregar rápido, né? Então, como é que está hoje isso assim para iniciar uma nova aplicação? Legal. Eu sempre iniciaria front-end e back-end geralmente separado, tá? Pode ser front-end e back-end web, pode ser um front-end mobile, pode ser, né? Pode ser uma aplicação que só tem API, né? E só tem back-end, mas eu sempre, pelo menos esses dois componentes eu sempre separaria, tá? Porque são expertise diferentes, tecnologias bem diferentes. Invariavelmente, num front-end web você vai usar JavaScript, no back-end não necessariamente, né? Bom, e aí, em relação a microserviço, eu começaria com um back-end monolítico, único, com toda a responsabilidade ali dentro, salvo que eu já conheça bastante aquela área de negócio e já saiba. Uma vez, quando eu fui desenvolver uma plataforma grande, a gente já sabia pela reconstrução anterior quais eram os pontos de corte, então a gente já começou separado. Mas não é normal, não é normal. É muito mais produtivo keep it simple no início, né? Ter uma equipe pequena na mesma base de código, fazendo um deploy só, é um job só, é uma máquina só. Essa uma máquina eventualmente vira duas, vira três, fazendo um balanceamento de carga, é um banco só. Quando você separa banco, quando você bota a sincronicidade, põe fila, você vai ver que o MVP ele tem que validar, né? Ele tem que validar o negócio, o produto. E não dá para a equipe ficar absorvida com questões só de tecnologia. Então, por isso que eu acho muito melhor começar com back-end só, salvo que você saiba exatamente onde quer chegar, já conheça o negócio, já nem seja tanto a ideia do MVP, seja realmente uma construção de algo que já existe. Por aí. Legal, legal. Show. O Hugo falou uma coisa aí, ó. Sempre começa um projeto com a premissa de que vai virar legado. Eventualmente vira, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, eu só queria acrescentar aí que acho que você colocou bastante pontos relevantes aí, que eu concordo plenamente, né? Microservices vem crescendo bastante, mas não é uma solução para tudo e eu realmente penso que as suas colocações aí com
inclusive a separação do back-end e front-end, né? Hoje acaba trazendo bastante benefícios mesmo para as empresas. E, além disso, precisa de ver realmente o tamanho do time, o tamanho do projeto, para pensar em outras coisas, né? Bem bacana, você fez uma apresentação excelente, eu aprendi coisas novas aí com você. Obrigado. Show. Imagina, eu que agradeço. E realmente, a gente não pode assumir que tudo que é novo realmente é melhor, né? É só porque a Microsoft é tendência, então vamos fazer, né? Pode falar. Uma coisa que também, muita discussão em cima, né? Se vamos utilizar um framework, uma library nova, né? Que está na moda, né? Que está performando bem, ou e já sabendo que vai virar legado, que nem o Hugo colocou ali, né? A gente já sabe que ela vai entrar, é hype e tal, mas ela vai virar legado, um dia vai ter uma melhor, né? Isso aí é certo. Ou então a gente inicia com Vanilla, né? Com JavaScript, sabendo que isso aí não sai de moda, né? E que vai ter uma manutenção maior, mas só que, né? Isso aí também é uma discussão bem, né? Que existe os dois lados, né? É o que todo mundo sempre, muitas vezes, quebra a cabeça, assim, né? Quando vai começar alguma coisa. Eu sempre diria o seguinte: olha para o time primeiro e vê qual é a expertise do time, né? Nossa, o nosso time aqui, vamos pegar front-end especificamente, web, né? Nosso time gosta muito de React, trabalha bem com React, se vira bem com React. Olha para o mercado, tem bastante gente de React para contratar, faz sentido, a gente quer crescer, então isso é importante, vai com React. Não, agora... Nossa, o time está propondo uma tecnologia muito antiga. Ember, eu já ouvi falar até assim, Java Server Faces, coisas assim que você vê assim, garantidamente você não acha profissional, garantidamente não é uma coisa atualizada, você já vai começar atrás. Mas é só porque a empresa já conhece. Aí eu acho que realmente tem que ter uma quebra, né? Salvo que seja, sim, uma aplicação legada, que já use isso. Agora, se é uma coisa que você vai começar, eu olharia sempre, assim, para o time, qual é a expertise do time, qual o time to market, qual a previsão de crescimento, mas assumindo que em algum momento vai virar legado. Só que se a gente consegue, aí nessa pegada dos micro front-ends, né? Se a gente consegue eventualmente quebrar isso em partes menores, são partes menores que eu vou ter que substituir no futuro. Então, vou dar um exemplo. A nossa aplicação ela é bem grande, ela é bem horizontalizada, né? Então, imagina, sei lá, uma instituição de ensino. Tem a parte acadêmica, tem a parte financeira, tem a parte de sala de aula, de biblioteca, de matrícula, de relatório. Sei lá, 20 aplicações dessa. Eu consigo substituir qualquer uma das 20 de forma independente. Então, quer dizer, é 1/28º do trabalho que eu teria se eu tivesse que fazer em uma. E, de novo, não que eu não possa substituir um grande monolito, um grande front-end que está numa tecnologia só, mas, eventualmente, eu vou acabar chegando nessa ideia de fazer as coisas coexistirem, né? Então, o jeito de mitigar faz componentes menores, faz aplicações menores, reusa um pouco, navega um pouco entre elas, mas vai ter que se decidir por alguma, assim, é difícil fugir dessa decisão. Então, olha para o time, olha para o mercado, olha para onde vocês querem chegar e tenta escolher o que for mais certo para vocês, desde que não seja algo que já está garantidamente assim, abandonado, end of life, digamos assim, né? Legal, obrigado aí. Imagina, cara. Legal, pessoal. Bom, Rodrigo, muito, muito obrigada. Acho que aí o pessoal deu uma movimentada, acho que deu coisas para pensar. Eu tive que rir muito quando tu falou dos iframes, né? Porque, como eu falei, do marketing, temos alguns traumas, né? Ali. Tem. E, bom, muito obrigada. Portas abertas para quando quiser voltar. Claro. Passando essa fase de pandemia, vocês têm escritório físico? Sim, na CAT em Floripa. Aí já dá para passar na Mercadoteca, garantir um shopping, e fica melhor ainda. Dá para fazer a presencial mais para frente, né? Com certeza. Prazer conhecer vocês, os que eu não conhecia ainda, né? Paulo eu já conheço, prazer em revê-lo. E vamos falando, vamos marcando outros aí. Fechou, então. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, obrigado aí. Prazer. Boa noite, Valeu, tchau.